bem-vindo, bem-vinda! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família com muita alegria, com muito amor, com muita paz, com muita vida e com muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, programa que já tem essa identidade com você, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntos. E quem ganha com tudo isso? Eu e você. Sabe por quê? Primeiro que a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo e a gente vai se protegendo daquelas doenças que tentam tirar a nossa paz. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Rogério Antunes Pereira Filho, médico clínico, gastroenterologista. Aceitou o nosso convite hoje para falar tudo o que a gente precisa saber e entender sobre intolerância e refluxo. Intolerância ao glúten, intolerância à lactose, refluxo, o que é? Nós vamos aprender hoje aqui. Mas sabe, o programa fica muito mais bonito, é claro, quando você interage conosco, quando você participa. E para participar é fácil, 0 operadora 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se você preferir, pode mandar-nos um e-mail, vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. Se quiser interagir também através do nosso WhatsApp, 0 operadora 19 9 9675 5600, 9 9675 5600. A nossa produção preparou a matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Rogério sobre intolerância e refluxo. Vamos à matéria. Tomar um suco pode parecer uma ação corriqueira, do dia a dia, mas para Nelton, que há mais de 20 anos sofre com hérnia de hiato, não. Eu preciso ter um regime alimentar bastante severo, né? Todas as vezes que eu abuso do extrato de tomate, dos temperos mais fortes, acaba com a minha noite. Eu sou orientado para comer sempre 2 horas antes de deitar. Se eu não faço isso, eu tenho problemas sérios, porque quando deito é como se o alimento voltasse todo para a garganta, né? E aquilo, aí vem tosse, né? A tosse é um dos sintomas do refluxo e dessa coisa da hérnia de hiato. E aí eu faço tratamento, né? Independente do que come, a medicação e as pastilhas são a saída encontrada para o refluxo. Estava com fome, tinha acabado de fazer um feijão branco, fui lá e comi 2 porções pequenas. Foi a deixa para à noite eu não dormir direito, né? Porque aí você tem que levantar, aí você vai tomar remédio, aí procura, né, uma pastilha para ajudar, né, a segurar aí essa esofagite, e aí fica esse desconforto a noite toda, né? Então tem que controlar, não tem como. Hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia de disco, mais de 5 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de hérnia. Hoje vamos falar de uma doença anatômica no aparelho digestivo, a hérnia de hiato. Pessoas que sofrem de obesidade correm o risco de desenvolver a doença, pois o acúmulo de gordura na barriga aumenta a pressão e o esforço sobre o diafragma, que alarga com maior facilidade. Hoje a gente trata não a hérnia de hiato, mas trata a esofagite. A hérnia de hiato você só consegue corrigir cirurgicamente. A esofagite a gente consegue tratar com medicação, com tratamento clínico. A esofagite, ou a doença do refluxo, como é chamada hoje, ela não dá assim, uns sintomas muito específicos. Geralmente é uma pirose, que a gente chama, que é a famosa azia, né? Come e começa a passar mal. Pode ter um pouquinho até de regurgitação, né? O conteúdo gástrico pode subir até a cavidade oral ou não. E a queixa maior hoje, que os nossos especialistas encaminham muito para nós gastroenterologistas, é da parte de otorrino, os pneumologistas, que é a tosse crônica. Outros fatores associados à doença são idade e o emocional. Ao passar do tempo, a nossa musculatura vai perdendo um pouco da força, um pouco da rigidez, né, do tecido. O colágeno vai ficando mais fraco. Então, acaba acontecendo desse músculo acontecer um relaxamento maior. Então, é mais comum, não é tão assim, a evidência não é maior, mas é mais comum a doença a partir de 50 anos. O estresse ou qualquer alteração emocional, a gente volta a repetir,
vai alterar realmente essa musculatura. Além disso, o que vai acontecer é uma produção maior do ácido. O estômago, ele é um órgão muito vascularizado, ele é um órgão com uma grande quantidade de inervação. Então, a glândula que produz o ácido clorídrico, ela vai ser hiperestimulada. O paciente, ele deixa um pouco de chegar até o médico com sintomas. Eu acho que não é qualquer dor abdominal, não é qualquer dor de estômago que ele tem que procurar o médico, não é isso. Mas eu acho que ele tem que ficar atento ao quadro. Uma dor no peito atípica, um refluxo que ele teve, uma alimentação que ele fez uso e passou mal. Eu acho que se ele persistir com esse sintoma, ele deve procurar o médico, porque ele tem uma chance de ser diagnosticado com uma doença do refluxo. Aí, portanto, a nossa matéria é muito bem produzida e agora eu quero convidar você a acolher o nosso convidado, a autoridade, uma honra recebê-lo aqui mais uma vez, doutor Rogério. Seja muito bem-vindo, doutor. Que prazer, que honra recebê-lo, viu? Olha, eu fico muito satisfeito e muito honrado de participar de um campeão de audiência, que é o seu programa, né? Ele que está dizendo, gente, ele que está dizendo assim. Mas eu estou muito feliz novamente em recebê-lo aqui. Eu tenho certeza que quem está em casa, doutor, está muito feliz e tenho certeza que o senhor vai responder, vai tirar muitas dúvidas agora para as pessoas terem um pouquinho mais de qualidade de vida, tanto aí para entender o que é uma intolerância, como se cuidar melhor dos refluxos aí, doutor, né? Doutor, a gente viu a matéria aqui, vamos começar a se entender o conceito. Vamos primeiro por intolerância. Quando a gente está, né, o mundo precisa caminhar na tolerância, a gente está vendo muita intolerância e terrorismo, enfim, intolerância religiosa, preconceitos, a gente está vendo aí. Mas não é dessa intolerância que a gente está falando. Precisamos falar todo dia disso, respeitar. Mas a intolerância, doutor, assim, o que é uma intolerância alimentar? A intolerância alimentar, ela é difícil responder, porque são coisas diferentes. Quando se fala intolerância ao glúten ou intolerância à lactose, são mecanismos muito diferentes. São pessoas que, por uma ou outra razão, não conseguem metabolizar determinado tipo de alimento e, eventualmente, aquele alimento causa algum sintoma. Entre nós, eu diria que não necessariamente entre nós, no mundo, talvez a intolerância mais importante do adulto seja a intolerância à lactose. Felizmente não é uma doença grave, porque se você não ingerir a lactose, você ingere outro tipo de açúcar e você vai sobreviver. O que é intolerância à lactose? É o seguinte, normalmente os mamíferos, não só os homens, todos os mamíferos, eles nascem com uma quantidade de enzima chamada lactase, que é o fermento capaz de preparar a lactose para ela ser absorvida, porque ela é uma molécula relativamente grande, então o intestino não consegue absorvê-la. Nós temos essa lactase? Todos nós temos. Mas nós nascemos com muita lactase, tanto que a criança se alimenta só de leite. A lactose é uma molécula um pouquinho grande, então o intestino não consegue absorvê-la. O intestino precisa que a lactase, essa enzima, quebre a lactose em duas outras moléculas menores, que são a glicose e a galactose. Estas duas são pequenas, estas são rapidamente absorvidas já no começo do intestino. Mas, ao longo da vida, todos nós, todos os mamíferos, vão perdendo lactase. De tal maneira que quando a gente chega na idade adulta com muito menos lactase do que quando era criança. Agora, esse muito menos pode variar de pessoa para pessoa, de família para família, porque tem uma conotação familiar nisso. Algumas pessoas perdem muita lactase, outras perdem um pouco menos. Estas que perderam muito, eles não vão tolerar praticamente nada de qualquer coisa que contenha lactose. Uma vez que ele não tenha lactase, esta lactose, ela passa pelo seu intestino inteiro, não é absorvido e vai para o cólon. Quando chega no final do intestino, que é o cólon, ou não no final, mas já na parte final do intestino, que é o cólon, aí as bactérias
fermentam de uma maneira diferente, produzem gases que dão distensão, produzem substâncias que dão dor abdominal, que dão a sensação de que está cheio de gases, que precisa eliminar, etc. Então, esta é uma intolerância à lactose. É muito comum, eu diria que no Brasil, por exemplo, tem a Unicamp trabalhou uma época teve muitos trabalhos sobre intolerância à lactose, e tem além da conotação genética, tem um pouco de racial também. Entre os japoneses, entre os asiáticos, não só japoneses, a intolerância à lactose é muito mais comum. Ela é nos brancos, caucasianos, que a gente chama geneticamente, e os negros é praticamente igual, mas 40% a 50% das pessoas têm intolerância à lactose. Gente, olha, isso foi só o começo, tem muito assunto hoje aqui no Vida de Saúde, muito assunto. Eu quero aí perguntar ao Dr. Rogério, fazer a sua pergunta. Então vamos chamar o intervalo na sequência, vai elaborando, vai ligando para alguém que tem intolerância, que tem refluxo, para participar do programa de hoje, viu? A gente volta já para o intervalo e volta já só para você.